E assim, cara, se a gente for voltando um pouquinho lá naquele papo de como vira, de certa forma, esse conflito acaba chegando aqui e acaba indo pro mundo, como você bem disse, de uma forma que tem a ver com a polarização política. O Lula, ele constantemente condena as ações de Israel, né? E se posiciona mais pro outro lado, né? Se a gente for parar para pensar nisso daí, isso daí, como é que você enxerga isso? É um aceno para a própria base aqui no Brasil, para a esquerda do Brasil, de uma forma geral e tal? Ou, sei lá, o que que você pensa sobre isso quando você vê alguma coisa assim? É, eu acho que é a personificação da ignorância, falta de conhecimento e ideologicamente e o vício ideológico no mundo polarizado, anacrônico e bipolar que ele e os principais assessores para a política externa dele têm em relação ao que acontece no mundo. É um conjunto de má decisões com ideologia e falta de conhecimento. Ele fala que não entendo como Israel permitiu que o Hamas atacasse Tel Aviv, Aham. dando ideia de alguma teoria de conspiração. Como assim permitiu? Ninguém permitiu. Se Israel permitiu que matassem 1.200 pessoas nas suas casas, não foi em Tel Aviv, o ataque foi no sul. Ele não sabe que foi no sul de Israel, não foi em Tel Aviv o ataque. Então, assim, e aí esses acenos, né? Não tem uma coerência. Não existe uma coerência. O Chile, o Boric, é mais coerente do que ele. Ele condena a Rússia, ele critica Israel e condena a Rússia. O governo brasileiro não. Ele faz bravata. E isso é facilmente visto, mas ele acena. Então, assim, ele quer equidistância, mas ele vai para a Rússia ver o Putin para o BRICS. Aí ele fala que condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia, mas agora somos a favor da paz e a guerra precisa parar. Tá bom. E aí ele fala, nenhum dos dois vai atingir os seus objetivos. Escuta, o objetivo da Ucrânia é sobreviver, não é atacar a Rússia. Não quer conquistar um pedaço da Rússia. Entendeu? Então, não faz sentido. Aí ele fala de democracia, mas apoia o Maduro, apoia a Nicarágua, apoia, entendeu? E flerta com ditaduras que são de extrema esquerda e comunistas. Aham. Eu acho muito que a base do governo, eu sigo, a gente vê, a gente analisa, a base do governo, principalmente alguns deputados, eles falam mais do conflito em Gaza do que dos problemas do Brasil. Aham. Porque dá like. Porque eles ganham seguidores. E são pessoas instruídas. São médicos, são advogados, são engenheiros, são deputados federais que têm 500.000, 1 milhão de seguidores. E não é eles, provavelmente é a equipe deles, eles devem ter sido instruídos e eles postam fake news. A gente já mostrou, inclusive. Eles postam fake news. Eles postam coisas que não aconteceram, números que não existem. Eles postam sem dó. Então, e por que você posta sobre isso se você realmente se importa, então, com vidas humanas? Tudo bem, você pode postar sobre Gaza, é lamentável, é uma catástrofe. É uma catástrofe o que está acontecendo em Gaza. Mas e no Iêmen? Já morreram 300 mil pessoas. Todo ano morrem 30 mil crianças no Iêmen, desnutridas. Nunca postaram. Mas não tão Mas por que não postam no Iêmen? Porque não vai dar like. Porque eles não se importam com os palestinos, eles se importam em atacar Israel. Por quê? Porque vai dar like. É uma aliança onde esse tema virou um tema de polarização. Aham. Ser contra Israel virou sinônimo de ser contra os Estados Unidos, contra o capitalismo, contra o imperialismo, a favor dos povos originais, a favor da luta contra o racismo. É como se virou assim, o tema do século XXI. Tá tudo, mas esses temas são importantes, mas Israel não representa isso e nem a guerra contra o Hamas representa isso. Entendeu? Israel foi fundado pela esquerda, Israel tem um apoio dos Estados Unidos, mas tem um apoio de vários outros países. Israel é um país que tem um sistema social-democrata que, mesmo com um governo de direita, ainda tem características de uma social-democracia ainda mais do que o Brasil com governos do PT.
O sistema de saúde de Israel é melhor que o do Brasil, é de graça, realmente de graça, realmente atende as pessoas. O sistema de saúde, de educação é de graça, as universidades são públicas. Você tem um sistema lá social-democrata mais avançado que o do Brasil. Mesmo sendo governado lá pela direita, e aqui, por exemplo, porque a direita ela não tem a ver com economia. É outra, passa por outro. Só que as pessoas não conhecem isso de Israel. Elas acham que Israel é o exército e o Netanyahu. Acabou, não tem sociedade, não tem debate, não tem esquerda, não tem direita, não tem imprensa, não tem... As pessoas que estão falando, inclusive, nunca foram para lá, não conhecem, não leem o que está escrito lá, na imprensa israelense. Então, fica nesse fla-flu. E aí vira esse... falar... Pega bem falar, ganha like, todo mundo compartilha. E aí tem um monte de deputado e ministros, e agora ficar falando disso agora chama atenção e tal. E agora eles estão protegendo o Irã. Estão protegendo o regime iraniano, que mata gays na rua. Mas se o regime iraniano que mata gays na rua é anti-Estados Unidos, então eu vou ignorar essa parte que tem a ver com o meu valor, em nome de um objetivo maior, que é atacar os Estados Unidos. Isso significa que a minha bússola moral está comprometida. Entendi. E que análise que tu faz do Netanyahu, cara? Porque, assim, eu tinha conversado aqui... bom, esse é um tema que tá acontecendo... Bom, está no mundo, está acontecendo aí direto. A gente tem conversado sobre isso aqui também, com outros caras. E um deles me falou que o Netanyahu ele corria um risco muito grande de cair, de deixar de ser o líder, né? E aí... Foi bem na semana que ele atacou o Irã. E aí eu até, antes de começar aqui, eu te perguntei se existia alguma chance dele fazer isso para se manter no poder, né? Que análise que tu faz do Netanyahu? Vamos lá. Teve uma moção anti-governo, para o governo cair antes do ataque. A moção não foi aprovada. Ele sobreviveu. Então é difícil de imaginar uma outra moção tão próximo, porque... Estava rolando um problema com os religiosos ortodoxos por causa do alistamento militar. Sim. Ele eventualmente conseguiu resolver, a moção não passou. Isso foi antes do ataque. Uns dias antes, não foi? Foi alguns dias antes, uma semana, alguns dias antes. A questão aqui é que o governo dele, sim, está muito cansado. Quantos anos tu disse? Não, ele está no poder entre idas e vindas, porque é um sistema parlamentarista, você pode ser eleito porque você vai montando coalizões. Sim. Ele teve várias coalizões. Esse último agora é de dezembro de 22. Tá. Ele entrou no poder, de novo. Ele saiu Bennett e Lapid e entrou ele de volta. Ele ficou 1 ano e meio fora, mais ou menos. Então, esse governo termina no final do ano que vem. Então teria que ter eleições em outubro do ano que vem. Eu acredito que as eleições vão ser antes. Eu acho que ele vai antecipar as eleições, agora. Veja, ele tem uma série de questões que ele está sendo investigado na justiça. Eram 4, agora são 2. 2 caíram, são 2. Receber presentes, influência num jornal para falar melhor do governo, em troca de uma reforma no sistema de comunicação que vai beneficiar uma das empresas, do cara que era dono do jornal também. Isso está lá na justiça, né? As coisas na justiça andam numa velocidade X, quando tem uma guerra, quando tem um problema, elas andam com uma velocidade Y, mas está lá, está indo. E a justiça de Israel, assim como a justiça de outros lugares onde o país é desenvolvido e pequeno, ela funciona. Israel já mandou presidentes, ex-presidentes e ex-primeiros ministros para a cadeia. Tá? Inclusive, foi um juiz árabe que mandou. Né? Um ex-presidente e um ex-primeiro-ministro. Para aqueles que falam que Israel comete apartheid, um árabe mandou um primeiro-ministro, um ex-primeiro-ministro e um ex-presidente para a cadeia. Então ele tá bastante danificado, a imagem pública dele em Israel. Ele não dá entrevistas, ele não entra em debates, a imagem dele está bem danificada. As pesquisas mostram desde o 7 de outubro que a popularidade dele tem caído. Ele cada vez caiu mais e a popularidade de outras lideranças aumentou. Ao mesmo tempo, ele tem uma base muito sólida do partido dele, que é pró-Likud, que é o partido dele, e não muda o partido. Mas, realmente, se você fosse ver a composição da sociedade israelense hoje,
A maior parte das pessoas, por causa do 7 de outubro, foram mais para a direita, no sentido de segurança, mas a maior parte das pessoas não quer ele como primeiro-ministro. E aí surgem pessoas, o Gantz, o Bennett e outras pessoas. Isso ainda é a realidade. A pesquisa que saiu ontem mostra que a popularidade dele vinha caindo. Ele estava com 22, 21 cadeiras, o Bennett aparecia com 26. Só que agora, com o ataque ao Irã e a guerra no Irã, ele voltou a 27, o Bennett com 25. Só que ele não roubou cadeiras do Bennett nessa pesquisa. Ele roubou cadeiras da extrema-direita. Entendi. O campo dele continua com 49 cadeiras, hoje ele tem 64. Se as eleições fossem hoje, ele não conseguiria formar governo. Mesmo ele tendo aumentado a sua popularidade. Mas ele aumentou a popularidade dentro do campo dele, não da oposição. Isso não ajuda ele. Ele pode ficar ganhando cadeiras daqui para lá, mas se ele não aumentar o campo que ele está, ele não consegue formar governo. Ele não vai conseguir formar governo. Se as eleições fossem hoje, ele não conseguiria formar governo. Isso é uma questão. E aí pode entrar no impasse político de novo. Agora, falar que a guerra no Irã foi um pretexto para a sobrevivência política dele, eu acho um pouco exagerado. Eu acho exagerado pelo seguinte, de novo, a gente não tem todas as informações que eles têm lá. Mas isso é uma... Existem algumas coisas que provam o contrário. A oposição em Israel quer que ele caia ontem. Ontem. Inclusive fizeram uma moção para ele cair na semana anterior à guerra. Ao mesmo tempo, o chefe da oposição, por regra, se encontra com ele semanalmente ou cada 2 semanas para uma reunião de atualização de inteligência. Aonde? O chefe da oposição... Você consegue imaginar agora o Bolsonaro se encontrando com o Lula, para o Lula avisar, ó, independentemente de política, tá aqui, ó. Esses são os perigos que a nação está passando, aqui está o que o Mossad disse, o que o Serviço Secreto disse, o que a Polícia Federal disse, o que a BIM disse e tal. Aí o Bolsonaro, legal, bacana, obrigado por me avisar e tal. Que é difícil de imaginar. Aí eles saem da reunião, se cumprimentam e depois eles voltam a quebrar o pau fora na política. Mas é isso que acontece em Israel. Eles têm uma reunião semanal ou a cada 2 semanas de atualização de questões de inteligência e segurança nacional para o chefe da oposição estar a par do que está acontecendo em relação à segurança nacional do país, porque é de interesse nacional. Não tem a ver com política. E isso que é bonito da democracia israelense. Ele vai, se encontra, etc, etc. Tem até uma história que, em paralelo, que quando o Netanyahu foi eleito a primeira vez, em 96, ele ligou para o Shimon Peres, porque estava o Rabin foi assassinado, trabalhista, de esquerda. Aí entrou o Peres, que era o vice, né? Era o ministro das Relações Exteriores, era o vice-primeiro-ministro, Shimon Peres. E Shimon Peres chamou eleições e perdeu. E quem tinha lidado com Arafat, palestino, todo o processo de paz, tinha sido Rabin e Peres. Netanyahu não conhecia o Arafat. Chamava ele de terrorista, porque ele era da oposição. E aí, de repente, ele é eleito. E aí ele tem que lidar com Arafat. Então, diz as memórias que eles brigavam no parlamento, Peres passou a ser da oposição, e brigavam, e falavam, e brigavam, e debatiam, e para lá, e microfone para lá, e pravata para lá e tal. À noite, durante meses, durante várias semanas, o Peres ia até a residência oficial onde o Netanyahu estava como primeiro-ministro e ficava ensinando para o Netanyahu como lidar com o Arafat. Que coisa. Ó, você tem que falar assim, você tem que falar assado, você tem que fazer isso, tem que fazer assado. Ele gosta disso, ele não gosta daquilo. Isso ele vai achar bom, isso ele vai achar ruim. Entendi. Treinou ele para lidar com o Arafat. E de dia eles quebravam o pau no parlamento. Então, assim, o Lapid apoiou, o Lapid, atual líder da oposição de Israel, apoiou a ação de Israel. Ele falou, esta ação é importante, era necessária, o relógio, o cronômetro estava ligado, acabando o tempo, o Irã precisava ser impedido de alguma forma e essa ação era importante e nós apoiamos o governo a fazer isso. Apoiamos as forças de defesa de Israel, apoiamos o exército, apoiamos... Assim, Israel é uma democracia muito barulhenta. Se tem alguma coisa fora do lugar em relação a esse tipo de coisa, isso vaza. E não teve vazamento. Ou seja, jornalistas, políticos, drusos, árabes,
ninguém falou, tirando os radicais de extrema esquerda, enfim, que eram 3 deputados, todo mundo apoiou. E isso é uma coisa que assim, foi apoiado por 90% da população. 95%. Incluindo pelo chefe da oposição. Incluindo ex-chefes do exército. Incluindo jornalistas muito críticos a ele. Muito críticos. Todo dia, eu vejo jornal todo dia de Israel. Todo dia falam mal dele na televisão. No maior canal de televisão de Israel, canal 12. Isso foi apoiado. Por quê? Porque é um perigo existencial, porque é muito perigoso, porque os caras estavam caminhando já para alguma outra coisa. E aí começa a vazar. Eles fizeram um treinamento com os Estados Unidos há 1 ano. O Hezbollah foi duramente decapitado em setembro do ano passado. O secretário-geral super carismático, Nasrallah, foi morto. Aí em dezembro, janeiro, cai o regime da Síria. Aí o Hamas perde o Sinwar, perde o Hani, agora perderam o Mohamed Sinwar. Então eles perderam toda a liderança praticamente, o Hamas. Não tem mais a figura. O Irã se vê só, isolado. Não tem a Síria, não tem Hezbollah, não tem mais Hamas. Está sozinho. E aí a inteligência vê eles caminhando para uma coisa um pouco mais agressiva. Aí a inteligência de energia atômica fala, eles estão enriquecendo urânio de 50 para 60. Aí descobre o plano de eles fabricarem 10 mil mísseis balísticos. Aí Israel fala, eles tiraram o pé do acelerador, do breque aqui. Uhum. Foi decidido fazer um ataque em abril. E aí o Trump fala, não, vamos tentar diplomacia. O tal do multilateralismo. Vamos tentar diplomacia, vamos tentar resolver com o mundo. Tá bom, qual o prazo? 2 meses. Tá bom, 2 meses de prazo. Funcionou? Não funcionou. Preciso me virar. Escuta, chega uma hora que se você não fizer uma ação, você vai respeitar o multilateralismo até o ponto que a falta dele vai te engolir vivo. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.